Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a ADPF 811, que foi aquela arguição de descumprimento de preceito fundamental em que o STF considerou constitucional o dispositivo presente no Decreto Estadual 65.563 de 2001 de São Paulo e basicamente considerou constitucional a restrição temporária de atividades religiosas presenciais lá em São Paulo. Vamos discutir um pouco esse tema, né? O que é que está presente aqui, você que é um estudante de direito, ou você que já é um profissional? Está presente a discussão entre dois bens jurídicos constitucionais que estão em conflito, que estão em disputa. De um lado, temos a liberdade religiosa, que é oriunda, quem leu Voltaire sabe que a liberdade religiosa é oriunda da chamada manifestação de pensamento, liberdade de pensamento, em que as pessoas elas têm o direito de escolher o credo religioso, a ideologia religiosa que mais lhe aprouver, e tem o direito de se associar com outras pessoas para juntos seguirem esse credo religioso, né? No mais das vezes, em um mundo normal, pré-pandemia, muitas vezes essas pessoas se juntavam em estabelecimentos que nós conhecemos como igrejas, né? E ficavam juntos lá presencialmente, estabelecendo as regras do culto, se confraternizando, etc. Só que com a pandemia do coronavírus, a ciência indicou que a transmissibilidade desse vírus se dava por meio do contato social. Então, uma das técnicas para combater esse vírus é o chamado distanciamento social. E esse distanciamento social quando você não dissemina o vírus, menos pessoas morrem, logo você protege a saúde, que é o outro bem jurídico fundamental que estava em disputa nesse julgamento. De um lado, a liberdade religiosa, de outro, a proteção à saúde. Você que é estudante de Direito Constitucional, Processo Constitucional, você sabe que o STF ele adota a concepção formal de Constituição. O que é que isso significa? Que a norma, para ser constitucional, basta estar presente na Constituição, o que difere da concepção material, que a norma precisa ter um conteúdo constitucional. No Brasil, não. Basta a norma estar na Constituição, que ela é considerada constitucional. Uma consequência importante disso é que o STF não admite hierarquia entre direitos fundamentais. Não existe uma norma constitucional que é superior à outra, né? Não há essa espécie de hierarquia. Então, como é que nós resolvemos os problemas jurídico-constitucionais, né? A hermenêutica constitucional vai dizer que a gente resolve por um método chamado de harmonização ou concordância prática. A gente vai tentar dar uma solução que seja a mais harmônica possível para que cada direito fundamental não se inviabilize o direito que é preterido, nem o direito que foi escolhido para resolver aquele caso concreto não se absolutilize, né? Enfim. Então é assim que a gente faz concordância prática através de uma técnica chamada de ponderação. É preciso medir qual princípio constitucional ou regra constitucional tem um maior peso para resolver, de acordo com a Constituição, determinado caso concreto. O STF considerou, nesse caso da DPF 811, por 9 votos a 2, que a proteção à saúde, nesse caso, tinha um peso maior do que a liberdade religiosa, o que justificava a limitação temporária da liberdade religiosa. O STF considerou também que essa preponderância do direito à saúde em detrimento da liberdade religiosa
não inviabilizava o exercício da liberdade religiosa, ou seja, não violava o núcleo essencial desse direito fundamental que nós conhecemos como liberdade religiosa. Isso porque seria possível, nessa situação excepcional, que os religiosos eles continuassem cultuando a sua religião, só que por meio de videoconferência e não de forma presencial. De modo que aquele decreto que eu citei no início é um decreto que obedeceria às normas constitucionais. O voto vencedor foi o voto do ministro Gilmar Mendes, que foi um voto que inaugurou a divergência, né? O voto do relator era o ministro Nunes Marques, que considerava que se você impedisse a realização de cultos religiosos presenciais, você estaria ofendendo a liberdade religiosa. Esse voto foi seguido pelo Dias Toffoli, os únicos dois votos que consideravam o decreto inconstitucional, né? De um ponto de vista, digamos assim, constitucional, essa era uma decisão assim fácil, não era uma decisão muito complexa. Tanto é que foi 9-2, né? Se fosse difícil, seria uma decisão 6-5, 7-4, mas foi uma decisão de 9-2. Particularmente me surpreende, inclusive, esses dois votos favoráveis a esses cultos presenciais. Mas isso é mera opinião mesmo. Então, só que eu quero aprofundar um pouco mais para aqueles que são interessados em questões técnico-jurídicas, que é uma questão que me pegou aqui, que é o seguinte: esse decreto que o Supremo analisou, a gente está falando de um ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. É uma ação que está inserida no chamado controle concentrado de constitucionalidade. Nós sabemos que o controle concentrado de constitucionalidade só analisa determinados dispositivos normativos que ofendam diretamente a Constituição, né? Normalmente uma lei, né? Ou um ato normativo que o STF chama de primário, né? E um decreto regulamentar, que é o caso desse decreto que eu citei, o 65.563 de 2021, ele apenas regulamenta uma lei. A jurisprudência do Supremo não aceita a análise da constitucionalidade de decretos regulamentares nem por meio de ADPF, nem por meio de ADI, né? Ação direta de inconstitucionalidade, porque considera que isso é uma mera ofensa reflexa à Constituição. O controle de constitucionalidade só serve para analisar uma ofensa direta à Constituição, controle abstrato, controle concentrado de constitucionalidade. Mas seria possível considerar como existem vários decretos que inauguram ordens jurídicas, até de forma ilegal, de forma inconstitucional, mas que são primários, são normas jurídicas primárias. É preciso considerar um outro ponto do ponto de vista técnico, jurídico, processual. Por quê? Se considera que esse decreto ele inaugurou a ordem jurídica, é uma norma primária, então nesse caso não cabe a DPF, como é o caso da DPF 811. Na verdade, caberia uma ação direta de inconstitucionalidade. Nós sabemos que a DPF é uma ação subsidiária. A DPF só cabe a DPF quando não cabe a ADI ou ADC. Então, do ponto de vista processual, o Supremo ter adentrado no mérito da questão é um tanto, na minha cabeça, duvidoso, né? Na minha opinião, isso aconteceu por causa da relevância da matéria, e o Supremo, pelo menos o ministro Gilmar Mendes, desconsiderou essas questões mais técnico-processuais, né? O ministro Gilmar Mendes considerou que a subsidiariedade estava atendida, só que não argumentou, né? Foi um argumento de mera autoridade. Enfim, essa questão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até uma próxima. Tchau!